Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, um excelente início de domingo, meus irmãos. Que hoje Jesus, Ele possa descer um manto do teu amor em nosso lar, trazendo tranquilidade para nossa família, trazendo paz para dentro da nossa casa, cultivando o amor em cada coração e que nós possamos ser instrumentos dessa paz de Jesus dentro de casa, com a nossa família, com os amigos, no trabalho, por onde quer que a gente passe. Que a gente seja um instrumento que saia ali distribuindo através das palavras, do comportamento, a paz de Jesus. Bom, meus irmãos, hoje, para a gente começar a nossa reflexão deste domingo, este momento que nós estamos aqui com o coração em paz, é válido, meus irmãos, nós hoje conversarmos sobre algo que temos que tomar muito cuidado em nossa vida. Exatamente. Hoje nós traremos uma reflexão aqui de algo que às vezes não é muito comentado, não é muito esclarecido, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que pode acabar nos levando para um caminho de orgulho muito grande. Estamos aqui dizendo sobre o envaidecer, meus irmãos. Temos todos nós que tomar muito cuidado com o envaidecer. E eu estou dizendo aqui o envaidecer não ligado à autoestima, porque a autoestima ela é importante gostarmos de nós, cultivarmos amor por quem somos, por quem estamos construindo dentro da gente, cultivar amor pelas nossas fases da vida, as nossas transformações. Então a autoestima, ela é muito importante e é um pilar essencial para que a gente também cada vez mais dê um passinho no progresso. Porque se a gente não gosta de nós, como que vamos cuidar do nosso espírito? Como que vamos cuidar do que habita na nossa alma? Então a autoestima, aqui em todos os sentidos dela, é importante para a gente. Mas vejamos que o envaidecer aqui não é nesse sentido da autoestima, não. O envaidecer está ligado aqui ao orgulho, a quando nós temos qualidades, dons, facilidades e talentos em certas áreas da vida e logo crescemos por isso interiormente, achando-se já melhor que o próximo, achando que o jeito que a gente faz aquilo já é fantástico demais, não precisa mudar nada. E começamos com isso a exalar muito orgulho. Exatamente. Então, quando a gente acha que somos os melhores em tudo, que o nosso jeito é sempre o certo, que a nossa opinião e o que a gente faz é o melhor de todos, que não tem nada melhor comparado ao que fazemos. Quando entramos nesse ciclo de pensamentos e achismos, é muito perigoso, porque estamos caminhando nitidamente para a exaltação do orgulho e o egoísmo dentro de nós. O envaidecer é muito perigoso, porque estamos exaltando o orgulho e o egoísmo dentro de nós, impedindo que a gente cresça. Afinal, o envaidecer já não faz que a gente ache que somos os melhores? Se temos esse achismo que já somos os melhores, não buscaremos melhorar, não buscaremos mudar e muito menos aprimorar. Ficaremos estagnados
Então é muito perigoso para a gente, para a nossa transformação, e também machuca muito o próximo, porque quem convive perto, meus irmãos, acaba se afastando. Se afastando porque diz, o jeito dele ali, tudo dele é o melhor, tudo dele é o jeito certo. Como se fosse um traço ali de um narcisismo interior um pouquinho grande. E isso acaba machucando quem está perto. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com achar que a gente já sabe tudo, que tudo que a gente faz já é o melhor, que tudo que a gente faz já é fantástico e que ninguém faz tão bem quanto nós. Olha o que o Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, ele vai pontuar pra gente sobre esse tema. Essas partes que nós vamos destacar aqui encontram-se na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que está inspirando a nossa reflexão de hoje. Olha o que é nos afirmado. Não vos orgulheis do que sabes, porque esse saber tem limite, e um limite bem estreito no mundo em que habitais. E não tem nenhum direito para isso de vos envaidecer. O homem, ele abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo. As palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, elas trazem um esclarecimento muito bem nítido para todos nós, para que a gente não nos orgulhe do que a gente sabe. Porque o nosso saber ele é muito limitado ainda no mundo que habitamos. Então, as nossas qualidades, talentos, dons, facilidades que o nosso espírito carrega, algumas facilidades no sentido de ele já pode ter desenvolvido essas características em outras existências. Então, quando ele adentra numa nova existência, ele carrega já algumas potencialidades e visto como facilidades. Mas é facilidade porque isso já foi trabalhado, já foi desenvolvido, seja em espírito, seja em uma existência anterior. Como é o fato, eu gosto até de citar, o fato de muitos músicos. Existem muitos músicos, sobretudo jovens, que não fizeram nenhuma aula, nenhum curso, questão de tocar um instrumento. E ao se depararem de frente para aquele instrumento, tocam em uma perfeita harmonia, que deixa a todos muito impactados. Porque é de tal facilidade, é de tal harmonia, que demandaria muito treino para isso. Então é comum aqui na Terra nós lidarmos e percebermos muitos irmãos com dons e talentos que parecem carregar facilidades perante isso. Mas o que pode acontecer é que esses irmãos já desenvolveram em outras existências, ou até mesmo no plano espiritual, exatamente essas potencialidades. Então, quando reencarnam, podem trazer consigo elas junto. Vejamos bem. Então, nós carregamos essas potencialidades, qualidades, facilidades, meus irmãos. Mas não podemos nos envaidecer com isso, porque ainda somos muito pequeninos. Muito pequeninos. E o que mais acontece que o Evangelho nos esclarece é que se a gente envaidece com essas potencialidades, acabamos desviando elas. O Evangelho diz, o homem ele abusa tanto da inteligência como de todas as outras faculdades. Faculdades aqui eu coloco faculdades do espírito. Facilidades, dons, talentos, saberes. Abusamos disso, desviamos, usamos para um caminho que não é bom. E isso pode acontecer porque envaideceu. Um exemplo para nós. Quantos irmãos a gente diz que são extremamente carismáticos, são irmãos
simpáticos, mas muito simpáticos. É uma qualidade deles, ser carismáticos, ser simpáticos. Só que se essa alma deixa-se envaidecer por essa característica dele, por essa qualidade, ele pode começar a desviar ela para a manipulação, para conseguir o que quer através do carisma, para começar através a manipular os outros, porque é muito simpático. Então a forma como se fala encanta as pessoas e pode começar a manipular ali para um caminho que não é bom. Ou seja, desvia, abusa de uma qualidade que se possui. Ao invés de usar essa carisma, essa simpatia, para muitas vezes conversar com um irmão que é um coração um pouquinho endurecido. Então, quando alguém às vezes é mais carismático, consegue adentrar ali e conversar com mais jeitinho, não é mesmo? Usar essa qualidade para um caminho melhor, sem envaidecer por ela. Outro exemplo para nós, para pensarmos aqui hoje, a mediunidade, meus irmãos. Quantos médiuns nós vemos dentro da doutrina espírita, vemos na literatura espírita, e aqui eu digo nas obras, seja de André Luiz, do espírito André Luiz, Humberto de Campos também como espírito retrata muito isso, médiuns que desviaram-se do caminho, porque envaideceram. Então começaram-se a achar grandes demais para a casa espírita que frequentavam. Abandonaram o serviço porque se achavam já bons demais para aquele lugar que estavam, ou para a equipe que faziam parte. Então envaideceram. E com isso disseram, não, eu vou procurar um lugar maior, um lugar que eu vou conseguir ser reconhecido. Ou seja, desviando já as finalidades da mediunidade. Porque ser médium não é para ser reconhecido. Ser médium é, sobretudo, para ser um trabalhador de Jesus, colocar essa faculdade no fim providencial que ela tem e colocar ela a serviço de Deus, aprendendo e ajudando dia após dia. Não para receber aplausos, não para ser reconhecido. Então, se o médium deixa envaidecer por isso, acaba dizendo, essa casa espírita é pequena, essa equipe tem a cabeça pequena, vou buscar um lugar que eu seja reconhecido. E acaba o quê? Não trabalhando e não servindo em casa espírita nenhuma, e muitas vezes ficando com a mediunidade sem estar a serviço, causando-lhe perturbação, causando-lhe extrema angústia interiormente. E isso por causa do envaidecer. Temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque tanto espíritos que eu digo irmãos nossos espirituais, podem nos influenciar certos pensamentos, influenciar certos afirmativas em nós para nos envaidecer. Eles podem sussurrar pra gente, dizendo, você é muito bom, olha só, onde você tá é pequeno, não, você tem que crescer, você é o melhor de todos. Muitos espíritos fazem isso, pra gente justamente desviar do caminho certo que estamos. Temos que tomar cuidado. E aí se a gente acolhe essa vaidade tão perniciosa, acabamos, meus irmãos, nos afastando de todos, nos colocando em um pedestal que nós não temos mérito para ocupar, achando que já sabemos tudo e estagnando. Com isso, meus irmãos, vejamos bem, temos que vigiar e orar o nosso coração o tempo todo, vigiar e orar os nossos pensamentos, não deixar que a vaidade exacerbada tome conta do nosso coração.
Então, todas as vezes que começar essa já tendência de achar, sou melhor, mas eu faço tudo certo, começar já essa tendência do envaidecer, lembremos-nos de Jesus. Lembremos-nos de Jesus, que Ele é o guia e Ele é o modelo da nossa vida terrestre. E lembrando de Jesus, dos passos dele, da vida dele aqui na terra, lembrando dos ensinamentos dele, e já que ele é o nosso guia, pensemos o quanto estamos ainda longe da perfeição que é Jesus. E isso vai nos trazer para colocar os pés no chão e percebermos o quanto ainda pouco sabemos, o quanto precisamos melhorar, o quanto estamos ainda pequeninos nessa jornada. Lembremos de Jesus com a inspiração de trabalhar para alcançar Jesus, mas também com os pés no chão de não deixar se envaidecer pelas qualidades que já possuímos. Bom, meus irmãos, eu vou convidar a todos para nós encerrarmos o nosso evangelho de hoje. Lembrando, meus irmãos, que essa nossa passagem ela foi inspirada pelo capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 13. Essa passagem belíssima, que a gente trouxe até um recorte dela aqui hoje na nossa reflexão, vem nos atentar, não envaidecer, não cair no orgulho e não achar que a gente já tudo sabe. Meus amados irmãos, nosso eterno agradecimento por este momento aqui juntos, por mais uma manhã juntos, com Jesus presente aqui conosco. Vamos nos lembrar que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminares. Fiquemos em paz, desejamos a todos um excelente domingo, um domingo que a gente possa ter paz no nosso coração, amor e muita humildade para a gente ter os pés no chão, meus irmãos, e saber exatamente como está o nosso interior. E que assim seja.